Olá, galera. É um prazer imenso, mais uma vez, estar aqui com todos vocês que estão me ouvindo para falar daquilo que é maravilhoso. E a certeza que emana no meu coração é que você que me ouve terá a sua própria experiência em corpo físico. E quando isso acontecer, e não vai demorar, você vai experienciar as sensações das quais tenho tentado, com palavras, transmitir a todos vocês que me ouvem e que deseja ter a própria experiência. O meu desejo, todos os dias, é que você que me ouve, é que você que busca a verdade e por você mesmo. Sou grato ao primeiro Criador, o nosso universo Pai, a primeira Criadora, a nossa natureza Mãe, a todos os seus elementos, a toda a expansão da vida vegetal, a toda a expansão da vida animal também. Sou grato a tudo. Agradeço pelo que tenho, por aquilo que ainda não tenho. E sou grato a todos os que habitam as estrelas, que têm nos observado, que têm se achegado a nós, a semente da esperança no nosso coração, nos dando a certeza de dias melhores. E tudo isso se torna lindo quando você aí que me ouve fecha os teus olhos, ergue a cabeça e compreende e entende que você é muito mais do que você um dia imaginou que poderia ser. Sou grato a tudo. Sou grato por ter tido a oportunidade de conhecer outros mundos. Por poder testemunhar a expansão de uma diversidade extraordinárias de tipologias que existe em toda a extensão do universo. Sou grato por tudo, tudo de verdade. Pessoal, no último vídeo, que foi o de número 62, houve alguns picos, Fala que eu não sei qual o navegador que você deva usar, e talvez você tenha percebido esse problema. O navegador do Google Chrome costuma travar. E quando tem opções, parece que ele se torna ainda pior. O navegador mais antigo, que te dava um fluxo de navegação na rede muito melhor. Estou percebendo que, independente da banda da internet, do espaço do seu HD, ou até mesmo da memória do seu computador, está no seu computador, está no navegador. Pesquisas, muitas pessoas têm reclamado. Aquele navegador Firefox, de usar ele. Ele também parece ser muito pesado. Então, esses picos de voz, ele se dá pelos processos do navegador. E isso se torna até um pouco imperceptível. Mas não fiquem preocupados, tá? Porque tudo isso que eu tenho falado para vocês aqui será falado novamente, tá? Com convidados,
onde você que me ouve será convidado, também as outras pessoas que já entraram em contato comigo, com interesse de me conhecer, tá? Então, eu estou agendando tudo isso para esse futuro que se segue, que eu digo que é em poucos dias. Isso que eu falo, falado de uma forma diferente, né? Não mais no sistema do YouTube, não mais a porta do Hangout. Então, gente, se novamente a minha fala picotar, tudo isso eu vou trazer à tona e todas as explicações serão acompanhadas de facilitar o entendimento de todos. De dizer que compreensão humana, porque ali, com a apresentação das imagens durante a minha fala, para que vocês entendam, vocês tiram a própria conclusão e saber paraísos que são mundos lá fora. Eu quero falar de uma civilização extraordinária que da qual tive a oportunidade de conhecer no ano de 2012, de Agnachet, Econoab e na companhia de Zamaniel. Naquele ano lá de 2012, eu fui levado aos paralelos do eixo do universo. O que é isso? Eu dei exemplo a você que me ouve, que eu vou colocar como exemplo aquilo que muitas pessoas falam, principalmente as pessoas, né, que paralelos, seja do mundo espiritual, seja do próprio universo, seja isso que for. Mas é só para você também ter um entendimento baseado naquilo que se torna fácil como exemplo. Se você pega uma cebola ao meio, na horizontal, e você olha para ela, você vai ver várias camadas, até chegar em um núcleo que não existe, porque até aquele minúsculo núcleo, ela é uma camada da cebola. Essa camada da cebola, dos paralelos do universo. E tem irmãos nossos que, como na milésima dimensão, em um universo totalmente diferente desse universo que é mostrado espacial da NASA. Então, quando se fala de multi-universos, quando se fala de paralelos de universo, e quando se fala de camadas dimensionais, dizemos que são dentro de paredes, que vai acrescida de espaços dentro de cada parede, e dentro daquele vão de espaço, um lugar que se chama Abeniacor. Em Abeniacor é uma linha tênue onde se desloca viagens para cada círculo dentro do próprio universo. Imagina que você esteja na sala da sua casa e a porta está fechada. Você abre a porta da sua casa, você está dentro daquele vão que é a sala, dentro daquele espaço. E à sua direita existe o seu quarto, que está com a porta fechada. O quarto tem o seu banheiro, que também está com a porta fechada. Então você, da sala, da porta da sua sala até a porta do seu quarto, esse espaço mencionado, esse espaço infinito, ao mesmo tempo alcançado, tá? De uma linha a outra, só para você entender do que eu estou falando sobre esse infinito alcançado, para que você possa a sua mente, é um espaço
um em um sexilhões de anos-luz para se atravessar. E quando você acredita ter chegado nessa porta que eu dei exemplo, da sua sala ao seu quarto, você retorna ao início. Por quê? Porque isso é os paralelos do eixo do universo dentro do universo. E alguns seres de alta capacidade destrutiva, porém não hostil, eles foram colocados pelo primeiro criador, que é o Universo Pai, pela primeira criadora, que é a nossa Mãe Natureza, tá? A transitar dentro desses eixos de paralelo do universo. Então você caminha da porta da sua sala, cruza todo esse espaço da sua sala e você vai para o seu quarto. Do seu quarto para o banheiro é um novo espaço que faz você dar alguns passos e chega até a porta do seu banheiro. E dali, sucessivamente, você vai criando novos espaços que eu vou dizer para você que é o conhecimento, tá bom? E nessa época, quando eu estive em Galamiak, como eu falei para vocês, todas as vezes que eu menciono Galamiak, independente de poder ir lá a hora que eu peço a Guinachete, mas eu evito até mesmo pedir, porque todas as vezes que eu peço e ela vem e me busca em corpo físico e me leva em Galamiak, ou todas as vezes que qualquer outra civilização entra em contato com ela, mesmo com Arnituriel, Mereconoab, Atilil, e pede para que eu regresse em seu corpo planetário, é tão somente pelo motivo desses evitarem passar dos seus mundos, universo multidimensional, os universos paralelos e alcançar esse nosso universo de existência. Deu para vocês entenderem? Então, nesse sentido, eu sou levado até a eles. Que eles venham até aqui. Nem toda civilização, nem todo ser que foi dado a ele uma ampliação dimensional, milésima dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão, centésima dimensão, que possui esse poder, eles têm em si a total capacidade e domínio de controlá-lo, deslocação dentro desses eixos de paralelo de universo e multiverso. Estão me entendendo? Baseando-se nisso, quando eu vou a Galamiak, eu passo por dois diferenciados que aos nossos olhos, através do telescópio, visualizar a estrela de Sírius, independente. E quando você chega em Galamiak, como eu mencionei anteriormente, sempre, todas as vezes, ainda que sinto saudade todos os dias daquele belo corpo, aquela bela civilização, dentre outras, recebido muito bem em seus mundos, eu sempre não digno de estar ali. Justamente por esse campo de atrocidade em nosso planeta eleado. Então, imagina só. Ainda não tem nem a primeira dimensão de expansão de conhecimento, tá? A primeira dimensão você vai alcançar quando você passar do primeiro corpo para o segundo corpo, que é o primeiro plano ao segundo plano. Dado a isso, o que vai acontecer?
você vai evoluindo cada vez mais. E o nosso Pai Universo, né, ele, ao fazer um julgamento diário, conforme eu já tenho mencionado, tanto para nós, ciência das nossas ações e reações, ele também julga a cada civilização independentemente da sua evolução dimensional, onde essas próprias civilizações ela tem total capacidade de criação e destruição. Então, por isso que existe esses espaços, né, que vai diferenciar uma civilização da outra, um eixo dimensional do outro. Por quê? Porque nem todos têm a capacidade de controlar a sua força dimensional. E isso pode fazer o quê? Destruir que não esteja motivo dimensional que do qual já está com status avançado dentro do ciclo da sua. Em 2000, eu estava na ação e a Guiná achou que era para que eu pudesse preparar, para que eu pudesse ser levado novamente e conhecer os criadores de sóis. Aí você que me ouve fala assim, poxa, mas o Sol, ele não é uma criação pura do fragmento de criação do universo e da mãe natureza? Sim. Existe os sóis, que são criação do fundamento do nosso Pai Universo, como também da nossa maravilhosa mãe natureza, como também existe sóis que são criados, tá, em universos para se criar sistemas solares inteiros artificiais. Lembram que eu falei com vocês sobre Greenpak, que é onde existe 3 corpos planetários totalmente artificiais, e à frente de cada corpo planetário existe um Sol, e que esse Sol alimenta os maquinários que faz a desfragmentação do corpo de segundo plano, trazendo a preservação da consciência do ser. Esses sóis são sóis criados em sistemas escolhidos, tá? Para que possa entrar em um plano na continência da expansão de universos artificiais, certo? Por quê? O nosso universo, ele é infinito. Cada universo é infinito, certo? E o nosso Pai Universo, ele criou bilhões, trilhões, quatrilhões, quinquilhões, sexilhões de uma diversidade gigantesca de corpos planetários, como também de seus sistemas solares, de suas galáxias. E por consequência do âmbito da criação, alguns sóis que eu vou denominar como estrelas, algumas estrelas que são criadas de forma natural, elas começam a perder o quê? A sua energia, e ela começa a se apagar. Certo? Quando você olha um documentário da NASA, ou você abre uma pesquisa na internet para saber se o Sol, ele, em algum momento de vida, ele deixa de existir, ele diminui o seu grau de força, você vai ver que você vai ficar admirado com a situação, porque a gente olha e acha que é infinito. Então, o que acontece? Existe muitos universos pelos quais o seu Sol já é velho, já perdeu a força de expansão da sua energia. Aí que entra esta civilização, que é a única,
em toda a criação. Essa civilização, ela tem o poder de criar sóis. Então, em um determinado sistema solar, quando o Sol está fraco, e esse sistema solar, um exemplo, ele é um sistema solar que é administrado por corpos planetários, a do seu Sol, automaticamente aqueles corpos planetários vão começar a passar por uma situação difícil, falando numa linguagem natural. O espaço, ele é muito frio mesmo. Então, quando não tem a energia do Sol em determinado sistema solar, os planetas começam a congelar. O núcleo de cada planeta, né, que é o núcleo LOPT, ele também começa a congelar. Existe o LOPT, que é natural, que é esse que temos aqui em Eleap, no nosso planeta Terra, e existe o LOPT artificial, que é aquela centelha dada a mundos que são criados de forma artificial, como é Nibiru. Então, nesse momento, esta civilização, certo? Ela vai de encontro a esse sistema solar. E ela não utiliza mais, né, o segmento daquele Sol antigo. O que ela faz? Ela cria um novo Sol. Não mais com uma centelha artificial. E nesse ano de 2012, nessa maravilhosa oportunidade que eu recebi e que você também vai receber, eu pude conhecer, tá, na 72ª dimensão dos eixos do multiverso, seres aliens, que são os nossos irmãos que estão na 1000ª dimensão, que são chamados como Zaboralianos. Zaboralianos, seres extraordinários, criadores de sóis. E o mais lindo de tudo isso, pessoal, por estarem na 1000ª dimensão, eles têm total capacidade de reter dentro deles mesmos as dimensões das quais o primeiro Criador e a primeira Criador atribuiu a eles. Eles conseguem chegar em qualquer parte, tá? Isso é óbvio, porém, eles não atrapalham, não destroem qualquer criação que seja durante a viagem deles, que não é feita por meio de maquinários, de naves, de tecnologia. Existe um gigantesco Sol que é um pouco inferior àquela entrada que leva ao mundo, onde podemos entender tudo do primeiro Criador e da primeira Criadora, que onde esse Sol é vigiado pelos pilares do universo, conforme eu já mencionei nos meus vídeos, e se você tem acompanhado, você sabe do que eu estou falando, onde muitas civilizações entram e saem no mesmo lugar, aqueles que são convidados pelo Pai Universo e pela Mãe Natureza, que podem atravessar aquela fronteira. Esse é o maior Sol que existe. Inferior a ele é esse Sol, que fica um pouco difícil de pronunciar, mas eu vou encontrar só uma forma de pronunciamento para você entender. Esse Sol, ele se chama Rektopoknaha Terik Motfurtek. É impronunciável e o seu entendimento aos ouvidos de vocês que me ouvem
é também impronunciável, tá? É incompreensível. Mas vamos lá. Eu fui levado no ano de 2012 a este paralelo do multiverso, dentro dos paralelos interdimensionais, que é esse mencionado no início do vídeo, e ali eu conheci essa civilização. E quando eu cheguei, eu não vi ao redor deste Sol nenhum tipo de corpo planetário. Eu senti essa energia tão intensa, tão massiva, tão linda, que transmitia e transmite até nos dias atuais um calor tão gostoso que não te afeta e nem afeta nem os teus olhos. E ali, com Agnachete, Mereconoab e Zamaniel, eu me lembrei do primeiro sol, que é esse que leva ao outro mundo, onde aqueles que estão no pilar da evolução universal, e como eu falei, que quando eles voltam até mesmo o que ele... E eu achei que estava ali daquele primeiro sol. E a Agnachete, não. Civilização que teve o desejo de te conhecer uma vez que você iniciou a sua jornada comigo, onde eu mostro a você todos os mundos dos quais já tem conhecido. No momento, pessoal, eu fiquei muito feliz porque eu sabia que ali, aquela civilização, ela é que desejou me conhecer, porque eu nem sabia sequer da sua existência, e muito menos sabia ou poder que existia seres com a capacidade de criar país. E quando a nave de Agnachete, a nave de Mereconoab e a nave quadrada de Zamaniel estava para esse sol mencionado, de uma forma assim que eu vou dar um exemplo para você entender. Mas está no escuro, porque o espaço é escuro, a luz na sua frente, como se fosse um refletor de shopping, e essa luz, ela começa a te envolver, e quando você dá por si, você não está mais no lugar que você estava, mas você foi arremetido para dentro de um outro lugar. É como você estar à porta da sua sala, lembra que eu dei o exemplo da sala? E você vai ser e durante você é vendado, venda escura. Eu venho com 2 lanternas e jogo elas à luz da lanterna, hipnotizado com aquela luz, e eu vou te conduzindo, e quando eu cesso um pouco do poder daquela luz, do brilho daquela luz, você vai ver que está dentro do seu quarto. Aí você se pergunta, poxa, agora mesmo eu estava na sala, agora mesmo eu estava na nave, e agora estou no quarto, e agora estou dentro desse belo corpo planetário. Então, quando isso aconteceu, eu fui transferido com Agnachete, com Mereconoab e Zamaniel para dentro desse sol. Pessoal, essa tipologia é uma tipologia que já foi desenhada e colocada lá no nosso site. Essa tipologia é uma tipologia tão linda. É uma tipologia que tem uma estatura física de 4 metros e 17 centímetros. E todos têm o mesmo padrão de altura. Aí você deve estar me perguntando, existe a tipologia feminina também? Sim. Aí você me pergunta,
Eles se reproduzem de forma sexual? Não. Não. E você me pergunta como eles se reproduzem. Eu digo a você que o que eu vi, e vou falar para vocês, porque ao mesmo tempo que é uma coisa elevada, se torna simples, até mesmo para aquele que ouve, que no caso é você, e no caso de mim que vi, eu fiquei assim perplexo. Todo o segmento de criação dessa própria civilização, ela se dá por meio dos corações, que são suas centelhas de vida, que dos quais, após retirá-la do peito deles, nasce outra centelha em seguida. E essa centelha é a centelha que cria sóis. Essa centelha é a centelha que cria a descendência da expansão desses nossos irmãos que são os criadores de sóis. Eu não vou mencionar o nome deles aqui, porque não vai ter como mesmo, certo? Muito menos da sua liderança. São nomes impronunciáveis na linguagem humana, certo? Mas eu vou fazer de tudo para poder saber pronunciar a vocês, certo? Para que vocês entendam. Porque na linguagem nossa, a nossa língua não tem capacidade de fazer a locução do nome deles, infelizmente. Melhor, eu não vou nem tentar, porque vai ficar muito estranho. E ali, quando eu vi toda aquela tipologia que tem a estatura única de 4 metros e 17 centímetros, eu pude ver que eles são seres tipológicos de uma dimensão de beleza extraordinária. Extraordinária. E eles têm uma cor que não é única. A transmutação de cor, ela ocorre de uma forma extraordinária. Ao mesmo tempo, eles se tornam negros, ao mesmo tempo se tornam brancos como a neve, ao mesmo tempo se tornam rosados, se tornam amarelos, se tornam azuis. Então, a cada momento, flui da dimensionalidade deles, da consciência deles, o retrato de outras tipologias espalhadas em toda a extensão do universo. E quando eu estive dentro desse sol, eu não vi nenhum tipo de vegetação, eu não vi nenhum tipo de oceano, nenhum lago, eu não vi nenhum tipo de vida animal. Eu não vi nenhuma construção, nenhum palácio. O que eu vi, e vou denominar como piso infinito. O que você consegue ver é uma planície sem fim. Não existe montanha, não existe penhasco, não existe vale, não existe cânion, não existe nada. Tudo é plano. Tudo é plano. E ali com Agnachete e Mereconlab e Zamaniel, e rodeado
por esta tipologia, que eu não vou saber dar para vocês aqui uma forma definitiva pelo fato deles estarem transmutando uma diversidade de formas diferentes durante o momento que eu olhava para eles. A Gnachete, ela me dizia que aquilo que eu estava vendo era tão somente a centelha de vida de toda a criação do primeiro Criador, que é o nosso Pai Universo, e a primeira Criadora, que é a nossa Mãe Natureza. Eu me lembro que eu perguntei a Gnachete que como isso, né, se dava. Ela me disse assim que a mesma capacidade de criação do nosso Pai Universo e da nossa Mãe Natureza é a mesma capacidade que do qual tem esses que habitam neste Sol. Quando ela me disse isso, eu pude entender que, de fato, era algo assim muito, muito lindo, que era algo de fato extraordinário mesmo, porque eu entendi que toda a criação, todo o processo da criação do nosso Pai Universo, da nossa Mãe Natureza, também era transmitido a centelha de vida desta civilização de Zaboralianos. Aí eu pude entender que os Zaboralianos mudavam de forma a mim, que apesar de terem uma forma única, privilegiada, eles também tinham o segredo do fragmento de universo virgem que criava e criou outras tipologias alienígenas, que são os que habitam as estrelas. E naquele momento se aproximou o líder daquele sol. E o seu líder também é de um nome, óbvio, impronunciável, só que ele também tem 10 metros de altura. O mais lindo de tudo isso é que aquele líder, pelo o primeiro criador e pela primeira criadora, ele deu a mesma autoridade que ele tem a todos que habitam. Todos fazem reverência em um grau de simplicidade um para o outro, onde todos se tornam obedientes só e com a necessidade do outro, de serem criadores de sóis e de transmitir através de seus corpos físicos de diversidade, tipologias existentes em todo o universo da sua principal. Quando eu tentei fazer reverência a Shet, Mereconoab e Zamaniel não tinha feito reverência ao rei, quando eu quis fazer a reverência, não dobrou para frente. E ele falou dentro do meu eu interior, dentro do meu coração, e disse: não é necessário, porque todos que entram aqui fazemos dignos de terem a mesma autoridade que nós temos um para com os outros. Olha que interessante. Erga nesta civilização extraordinária que são os Zaboralianos, ao olhar para os Zaboralianos, a simplicidade,
você enxerga uma autoridade totalmente elevada, porém com um grau de humildade também tão elevado, onde todos e gozam do mesmo direito em um vínculo de criação coletiva. Foi isso que eu vi ali. E quando palavras extraordinárias da liderança e de todos os outros que também, onde eles me saudavam, abraçando, sem me destruir, entrar dentro deste sol, a energia a partir de cada coração, que é a centelha de vida de cada um na sua criação, eu presenciei o nascimento de novos herdeiros desta grandiosidade dada pelo Pai Universo pela Mãe Natureza. Eu pude ver, né, deste corpo planetário, deste Sol, elas enfiarem as mãos dentro do próprio peito e retirar a centelha de vida delas, lá essa centelha de vida se tornar uma criança. E no mesmo grau de elevação dimensional, que é um milésimo de elevação. Eu vi e tenho como testemunho a Guinachete, tenho como testemunho meu Mereconoab. Diante dos meus olhos, aquela criança veio na minha direção. Aquela criança tinha naquele momento uma estatura de 1,10 m, e ela veio na minha direção, colocou a mão na minha barriga, pronunciou palavras de bênçãos para a minha vida. Ela disse que a felicidade existe no coração que se torna dourado. Que a felicidade de todas as coisas que existem e são trazidas à existência pelo simples despertar de uma consciência plena e pura. E olha que eu não tinha ouvido isso, ouvi depois, quando viajei para outros corpos planetários, conforme mencionado. E naquele momento ali, eu não conseguia nem chorar, porque o choro era interno, não externo. E de acordo com o que eu vi aquela criança, ela ia crescendo de uma forma simultânea. E ao mesmo tempo que ela ia crescendo, ela ia trocando de forma. Eu pude ver aquela criança se transformar em Mereconoab, eu pude ver aquela criança se transformar em um Zeta Aricap, se tornar em Armetoliel, com a mesma tipologia. Eu vi aquela criança se tornar na civilização da mesma tipologia de Agnachete. Eu vi aquela criança, durante o seu crescimento ali, naquele momento instantâneo, mudar de forma, na forma de um insetoide. Ela se tornava... Gente, eu não vou conseguir nem poder ficar falando de que forma é. Porque tanta, mas tanta, e a beleza é tanta, que você foi feito pelo mesmo Pai Universo, pela mesma Mãe Natureza, e dotada por uma civilização respectiva, mesmo direito. Mas quando eu pude ver essa
e todos ali, de forma, na forma daqueles que eu já havia conhecido, e mudar de forma daqueles que eu iria conhecer, eu entendi da conexão universal interina e o laço, expansão daquilo que conhecemos como mãe. No vídeo anterior, que cada corpo planetário tem a sua própria vida e a sua própria racionalidade. E isso basta. Olha, pessoal, depois que eu tive tudo aquilo ali dentro daquele sol, que é alimentado pelas centelhas de vida de cada um, de montanhas, abismos, penhascos, onde não existe vegetação, onde não existe vida animal, onde não existe nenhum lago, onde tudo é plano, ao mesmo tempo se torna infinito. E este sol está em um eixo totalmente direcionado à expansão para que outros mundos não sejam destruídos do poder que existe ali, ainda que para mim se tornou imperceptível, mas depois eu entendi, porque Zamaniel me disse, há círculos de simbologias que pertencem ao de Zamaniel, fosse destruído a beleza que estava à minha frente. Depois que eu vi como é feito a expansão da criação daquela tipologia, conforme mencionado aqui, eu tive a oportunidade de ser levado para fora. Quando eu me dei conta, eu estava dentro da nave Konoabi, junto com Zamaniel, para a esquerda e para a direita, e via suas naves também estacionadas, mas eles quiseram estar dentro da nave, também é deles, um conjunto, tudo é uma união. Dali, eu lembro que Menekonoabi, ele pronunciou palavras um pouco de Polarastai. E Zamaniel, uma simbologia, e falou Shans Optifar. As suas naves respectivas, o espaço e o tempo, criou-se em sua tecnologia a dobra do espaço, e essas naves foram direcionadas a cada planeta respectivo. E ficou só eu e a Gnachete ali. E fomos levados em um sistema solar, onde o Sol ele estava tão pequeno que ele já estava do tamanho da Lua. Lua aqui. E muito fraco. Esse sistema solar é um sistema solar catalogado como Iris AC 2979/337. A zona desta galáxia inabitável para uma tipologia que seja semelhante a eles e semelhante a nós. Então eu vou definir que é inabitável na condição humana. No outro vídeo eu vou falar para vocês como é esse corpo planetário e como é a sua vegetação e como é da criação da vida animal. Todos os animais eram em corpos planetários que tiveram que ser removidos
nesses planetas, que dentre eles são naturais e outros artificiais, que outrora viviam e teve que ser removida para que ali a ação desse sistema solar chamado Zunipelak. Em Zunipelak, o Sol já estava morrendo, em outras palavras. E um dentre os criadores fez o gesto que estava me abraçando e por senti o abraço dele dentro da nave. O seu par, que é uma tipologia, e fez com que tivesse me mandando um beijo e assoprando esse beijo. Aí você se pergunta, poxa Henrique, mas por que eles fizeram isso? Em que eles conheceram o fragmento interior, eles entenderam como nós vivemos aqui. Aquilo que é costumeiro por uma forma de gesto leal e amigável e saudável, um aperto de mão, um abraço, apaixonado, você beija nas suas mãos assim, ó, e sopra. Fez a mesma coisa são a todas as mulheres. Porque quando uma mulher aqui do nosso planeta ela está apaixonada com um homem ou até mesmo com seu filho, a palma da sua mão e assopra, enviando o beijo àquela pessoa da qual vai receber, e me ouve, que isso aquece o teu coração. Mulheres que fazem isso, fazem porque gosta daquele que está recebendo esse beijo partido da palma da sua mão e o assopro para enviar esse beijo. Isso em memória e homenagem a todos do nosso planeta aqui, inclusive a você, mulher que me ouve. Naquele momento, ela novamente esse beijo e o homem me enviar o abraço, ela tirou a centelha do peito dela e cria-se instantaneamente outra centelha. Com essa centelha em suas mãos, o homem, a tipologia masculina, tirou a centelha de vida dele, eles fundiram essa centelha, pararam essa centelha de 4 metros e 17 centímetros, entraram dentro da própria centelha, crescendo, 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 e cresceu exato necessidade daqueles corpos planetários que estavam ali e regular a energia daquele sol para que ali toda a continuidade da vida existente, que é a vida animal, e a vida vegetal, e a vida elementar, que é a água daquele planeta, a terra daquele planeta, o vento daquele planeta, e o fogo transmitido pela energia deste novo sol, que foi criado de forma instantânea na minha frente, na frente de Agnachete, Mereconoab e Zamaniel, que são as minhas testemunhas do que falo. E você que me ouve vai ter a mesma oportunidade. O nosso Pai Universo, o primeiro Criador, a nossa Mãe Natureza, a primeira Criadora, ela não faz acepção de ninguém. O que é dado a um, é dado a todos. Eles transmitem
o querer dele para as confederações transmitem o desejo do primeiro criador e da primeira criadora, as bases intergalácticas auxiliares, como exemplo, a nossa base lunar. Transmitem isso à sua civilização respectiva que te adotou no acordo ao final da Quarta Grande Guerra, e eles se achegam a você e começam a tratar de você com uma forma diferenciada para que você tenha a capacidade de sair em corpo físico para fora do corpo planetário. Depois que eu vi tudo isso, pessoal, e eu testemunhei, eu olhava para Agnachete, para Mereconoab, para Zamaniel, e eu perguntei para eles assim: o que mais existe? O que mais é inevitável? Eu lembro que Mereconoab, ele sorriu, pude ver ali novamente as suas presas felinas, douradas, sim, vai além da compreensão, como disse. Ele olhou para mim, sorriu e falou comigo: em uma das nossas casas, em meu planeta, e você me pediu para comer uma fruta, e essa fruta tem a polpa, e essa polpa é como se fosse leite com mel. Se eu te disser que aquela fruta semelhantemente desta civilização, você acreditaria? Como não acreditar, né? Aquele momento ali, pessoal, eu me assentei no chão da nave, se agachou na minha frente, passou a mão no meu rosto, e digo assim: pode chorar, pode transmitir a emoção terrena em você. E eu me lembro que eu chorei, não sei se por 10 minutos, por 1 hora ou por um dia inteiro. Quando eu me levantei do piso da nave que eu estava sentado e olhei, eu estava de frente ao nosso maravilhoso globo terrestre, que é esse globo esférico, azul, marrom e branco, e esverdeado. Dali, Mereconoab me abraçou, passou a mão no meu rosto sem machucar, por conta das suas garras. Zamaniel fez a mesma coisa. Agnachete me deu um beijo no rosto, um na testa, e um abraço tão forte, e ela transmitiu a sua centelha para mim. Eu fui colocado dentro da esfera, e essa esfera, que é controlada pela inteligência dela, pela vibração mental dela, e ela deu ordem a essa esfera para me deixar onde eu deveria ficar. Eu me lembro, pessoal, que quando eu cheguei aqui, eu olhava para o céu e eu chorava mais ainda. E isso era por volta de 16 horas da tarde. Só que quando chegou a noite, e eu olhei para as estrelas, e eu vi a constelação de Órion, e eu vi
a estrela de Sírius, eu vi as outras estrelas eu fiquei assim, sem saber o que fazer e sem saber para onde ir. Porque eu queria novamente estar com a Gnachete, com Mericonoab, com Zamaniel, que esteve comigo naquele dia, mesmo que o espaço se torne diferente de espaço, que é o nosso sistema solar, eu me defino como sendo um dia inteiro. E a Gnachete, ele vendo aquele meu desespero, sozinho naquele dia, que novamente a esfera desceu, só que eu não entrei na esfera porque ela não se abriu. Da mesma forma silenciosa que a esfera desceu onde eu estava novamente, isso era por volta de 20 horas, quase 21 horas da noite, da mesma forma silenciosa que ela desceu, ela subiu, não permitindo a minha entrada. Mais tarde a Gnachete falou comigo que fez aquilo para que eu pudesse entender que sempre que eu quisesse, eu estaria com eles. E que era para eu me lembrar que eu nunca estava sozinho. E que todas as civilizações das quais eu tinha passado, que eu ainda ia passar após aquele ano de 2012, todas elas, tanto as que já havia conhecido, como as que iria conhecer, estavam me observando de seus mundos paralelos, dentro de camadas de paralelos multiverso. Em universos que vão além da compreensão humana. Tentem digerir isso. Tentem compreender isso. Olhe para a centelha de vida de vocês. Olhem para vocês e descubram que vocês também são os criadores da própria existência de cada um. Leva isso como exemplo e tentem encontrar em vocês, ainda que seja difícil, a força necessária de saber que através da sua centelha, que se chama vida, universo particular, que é aquilo que o primeiro criador lhe deu, a primeira criadora lhe deu, ao invés de criar sóis, coloque a mão agora no seu peito, simule estar arrancando a sua centelha, olhe para a palma da sua mão, imagina ali, agora, a sua centelha, eleva a sua mão no seu rosto, passa em todo o seu rosto e diz assim: eu sou o co-criador de tudo que está à minha volta. O meu pensamento é fixo, a minha vontade é fixa e perpétua. Gratidão ao primeiro Criador, o nosso Pai Universo. Gratidão à primeira Criadora, a nossa Mãe Natureza. Gratidão à Terra, que permite todos os dias que eu pise sobre sua face. Gratidão à água, que todos os dias me concede vida. Gratidão ao fogo, que me auxilia. Gratidão ao vento, que sopra sobre o meu rosto. Agradeça a vida vegetal abraçando uma árvore, a folha da plantinha que tem na sua casa, abraçando o vaso de flor, beijando ele.
no seu quintal, deite na grama, como se você estivesse deitando na neve, role para lá, role para cá, demonstre à mamãe natureza o carinho que você tem por ela e por toda a sua criação, que expande os elementos, a vida vegetal e animal. Demonstre ao seu Pai Universo, ao tirar a sua centelha do peito, como fez os criadores de sóis, e ao olhar, acreditar que você pode ser muito mais do que você imaginou um dia poder ser. Eu vou finalizar o vídeo aqui, porque estou muito emocionado, porque me bate a mesma saudade que antes, só que eu não vou chorar. Eu desejo para você um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, que você seja um ser de consciência plena e consciência pura. Um beijo enorme ao teu coração, seja você homem, mulher, opção sexual, hétero ou homossexual. Gratidão por você existir. Você está caminhando para descobrir a verdade que será revelada dentro de você. Até o próximo vídeo. Tchau.